Perguntei para o diaconato ali, para o nosso querido diácono, será que é de mim que ele está falando? Será que sou eu mesmo? Me sinto tão pequeno, queridos, diante da grandiosidade de Deus nesse lugar. Me sinto tão privilegiado e com tanta responsabilidade de estar aqui, nessa igreja linda, maravilhosa. Meu presidente, pastor Toninho, a quem eu amo, respeito, que me inspira, que me joga para cima, né? Que me faz com que eu me sinta cada vez melhor no ministério. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastora Lourdes, sua esposa querida, maravilhosa. Que a bênção de Deus continue sobre a tua vida, para estar liderando esse grupo de mulheres tão lindo que nós temos no nosso estado. Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém? Eu queria, aproveitando, como diz o presidente, aproveitando que você está em pé, e depois faço algumas considerações, ler a palavra de Deus. Hoje é novembro, hoje é mês 11, nós estamos lá, eu preguei 24 mensagens nos 12 dias, diferente do seu pastor, eu assumi para pregar todos os dias, 2 cultos por dia, e na virada também tivemos 2 cultos às 10 da manhã, e à meia-noite, às 10 da noite. Então nós estamos aqui, né, bem cansado, uma maratona de 24 cultos consecutivos todos os dias, e cada dia a gente deu um tema para os cultos, aquilo que ocorre no mês de novembro, por exemplo. Hoje, novembro é um mês que começa com morte, com finados. Novembro é um mês, né, que a gente evangeliza nos cemitérios, alguns vão, né, porque não é pecado, né, não é pecado você ter sentimentos. A Bíblia diz que o amor jamais acaba, não é pecado, mas Deus tem nos dado condições de continuar em frente. E hoje eu quero falar sobre esse tema do mês de novembro, mas acima de tudo eu quero dizer que nós viemos aqui não para falar de morte, mas nós viemos para falar de vida, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a vida. Por isso que nós estamos aqui. É verdade que novembro é um mês que nos remete a isso, mas a graça do Senhor nos remete à vida. E eu vou ler o livro de Lucas capítulo 7, verso 11 a 17, onde houve uma passagem de morte também, onde Jesus estava lá. Lucas capítulo 7, verso 11 a 17, na minha versão, que é a King James, diz assim: no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado em Piracicaba entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. E estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Digam graças a Deus. O tema de hoje é: quando a multidão da vida encontra a multidão da morte. Diga: quando a multidão da vida encontra a multidão da morte. Diga assim: fala comigo, Senhor. Eu necessito ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Tome o seu lugar e quando você estiver confortavelmente sentado, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou acompanhado de uma pequena comitiva. Está comigo a minha irmã, pastora Sueli, por gentileza, coloque-se de pé, que assumiu o legado do meu pai, é pastora titular lá em Sorocaba. O pastor Carlos Alberto Baralhas, que é talvez o meu amigo mais antigo que eu tenho. Pastor Toninho, nos batizamos em novembro de 1980, quando pastor Carlos entrou na minha frente no tanque de batismo. Ele se batizou, pastor Nelson Prestes batizou, ele saiu, eu entrei, peguei um pouco dos pecados que ele tinha deixado lá, mas eu saí, ele saiu, eu entrei, me batizei,
E ambos, né, todos molhados ali na secretaria da igreja, nos abraçamos e fomos batizados com o Espírito Santo ali naquela sala. Então, um amigo está comigo há mais de 50 anos juntos e nos acompanha até hoje, me suporta. Pastor Moacir, glória a Deus. Pastor Moacir, que é o anjo que dirige para mim, é meu assessor, meu amigo. Ele é que dirige. Quando você for orar pela minha vida, irmãos, ore em dobro pela vida do pastor Moacir, porque às vezes a gente vai dormindo, descansando, mas é ele que está lá, né, dirigindo. Deus abençoe. Pastor Flávio também, que está ali, já foi citado pelo querido pastor Toninho. O Totatola, que me recebeu com muito carinho. Totatola fala: este ano eu vou pegar lá na tua igreja e quero ficar hospedado na tua casa. Totatola, vai ser esse ano, hein? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Totatola, essa equipe de recepcionistas, diáconos, adoradores, e você que está aqui. Não sei se você conhece a história da Igreja Quadrangular, o pastor Toninho já deve ter citado isso. Nós nascemos em tendas, não tão bonitas como essa. A Quadrangular, quando o nosso fundador, Harold Williams, veio para cá, em 1951, ele voltou aos Estados Unidos e ele pediu 5 tendas de lona. E a visão que Deus deu para ele foi em tendas. E ele montava as tendas, a tenda ficava por um período naquela cidade, depois ela se mudava, e quando se mudava a tenda, alugava-se um salão e começava ali uma igreja. Foi assim que nós começamos, em 5 tendas como essa. E eu sou fruto, a minha família é fruto. Essa tenda chegou na cidade de Ourinhos, na década de 60, em 64, ela chegou, no ano que eu estava nascendo, chegou a tenda na cidade de Ourinhos. O meu pai, que não era convertido, aceitou a Jesus. E através desse trabalho, a minha vida e a vida da minha família foi mudada. Então, louvado seja Deus. A maioria das tendas, depois de um tempo, elas foram queimadas. Pessoas queimavam, às vezes, com gente dentro, queimavam as tendas, né? Porque a época era muito primitiva. Mas aquele fogo não pôde conter o crescimento da Igreja Quadrangular no Brasil, que hoje, liderada pelo nosso pastor nesse estado, o pastor Toninho, são mais de 3.000 igrejas, mais de 300.000 pessoas, dos quais nós fazemos parte, pregando que Jesus salva, que Ele batiza no Espírito Santo, que Ele cura e Ele voltará. Nós não nascemos em templos, nós não nascemos em palácios, nós nascemos em terra de chão batida, nós nascemos em lugares onde era uma sanfona e um violão, era um louvor simples, mas a glória do Senhor que se manifestava lá, continua se manifestando aqui. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, queridos? Aleluia! Muito emocionado de estar pregando debaixo de uma tenda. Pastor Toninho, parabéns. Quando você falou para mim o que você ia fazer aqui, eu quase duvidei, né? Vou pôr uma tenda, vamos virar o ano, né? Vai ser maravilhoso, e está sendo mesmo. Estou muito emocionado. Sabe, queridos, nós viemos aqui, eu disse que novembro começa com um fato triste, né? Não é a morte, a gente lembra de mortos, lembra com saudade de pessoas, mas novembro não é o mês da morte, é mês de confronto espiritual. Já estamos chegando no final do ano, e novembro significa isso. O inferno pode ter achado que este ano ele iria te enterrar, iria fechar portas na tua vida, mas Deus te trouxe hoje aqui para declarar: avante e sem parar. O diabo organiza cortejos, mas Deus organiza encontros proféticos como este dessa noite. Na cidade de Naim, que era distante um dia de viagem de Cafarnaum, Jesus sai de Cafarnaum com uma grande multidão, e não por acaso, quando ele está chegando na cidade de Naim, há uma outra multidão que cruza com ele. Jesus vem com a multidão daqueles que louvam e glorificam a Deus. Jesus vem com essa multidão que está aqui, que pode levantar a mão e adorar e dizer: eu estou com Jesus. E é a multidão que incomoda pelo barulho, incomoda pela alegria, é a multidão que incomoda porque está marchando triunfante. Alguém passa aí, mas o que esses crentes têm para estar aí 12 dias orando, buscando? É a presença do Senhor. A multidão que anda com Jesus é a multidão da vida, da alegria, da paz, da saúde, da prosperidade. Aleluia, aleluia. Mas quando Jesus se cruza com esta multidão, com as duas multidões, as multidões que se cruzam, uma com Jesus trazendo a vida e outro trazendo alguém que estava morto.
A Bíblia diz: eis que estavam levando um menino morto. Não era um filho qualquer, era o menino único, era o filho único de uma viúva. Já era a segunda vez que ela fazia aquele trajeto, e aquele menino era especial. Não era só o corpo de uma pessoa, era um sonho que estava morto, era uma linhagem sendo enterrada, porque ela viúva estava acabando ali a linhagem dela. Era o futuro de uma viúva, porque aquele menino ia cuidar dela na velhice. Era o projeto de vida. Você está fazendo todo dia um projeto de vida, colocando no altar, consagrando. O projeto de vida daquela mulher naquele dia era de morte, era levar o seu único filho, o seu sustento, o teu sonho. Oh, queridos, como é difícil você ter que, às vezes, entregar algo que você não consegue pagar. Como é difícil você ir num banco e dizer: eu estou devolvendo o carro porque eu não consigo pagar o financiamento. Como é difícil você se dirigir a um cartório, procurar um advogado e dizer: eu vou pôr fim no meu sonho, porque eu não consegui manter este sonho vivo. Eu não consegui manter talvez a família, o relacionamento. Como é difícil você ir entregar o seu sonho para ser enterrado, e era o que estava acontecendo. O seu companheiro, tudo isso representado naquele menino. Essa viúva, queridos, ela representa gente como nós, que já chorou antes, que já perdeu muito, que já enterrou coisas demais. Talvez pense, chegando no mês de novembro, é o final do ano, não sobrou muita coisa esse ano para mim. A multidão da morte, ela não canta, ela não pula, ela não glorifica, ela só caminha no automático. E talvez muita gente ou vão estar esse ano, e alguns podem até pensar que estarão entre eles, vão estar assim: eu também vou estar nessa caminhada, vai chegar novembro, não sei como é que eu vou estar, carregando um projeto que pode ser na cabeça de alguns que não vai dar certo. Mas a multidão da vida está chegando, aleluia. Jesus está chegando. Jesus ia com eles, ia com a multidão, e grande multidão acompanhava. Levante a mão para o céu e não perca a chance de glorificar, porque onde Jesus passa, o chão ferve. Onde Jesus passa, o ambiente muda. Onde Jesus passa, o impossível treme. E esta multidão não carrega caixão, ela carrega uma palavra. Essa multidão carrega unção, essa multidão carrega destino. Quem anda com Jesus não anda para trás. Quem anda com Jesus vai declarar: avante e sem parar. Aleluia. E eu estou falando a esta multidão. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte aí. Acontece um choque de unções: a unção da morte e a unção da vida. Queridos, 180 mil pessoas morrem por dia no mundo. 180 mil pessoas morrem por dia. 7.500 pessoas morrem por hora. Nestas 2 horas que ficamos aqui, pastor Toninho, em algum lugar do mundo, 15 mil pessoas partiram. Guerras, doenças e outras formas mais. É algo tremendo. E eu pesquisando sobre isso, sobre essa palavra, a Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão, porque ao mesmo tempo que 180 mil pessoas morrem por dia, 375 mil pessoas nascem por dia. 15 mil pessoas nascem por hora. Então, nas 2 horas que estamos aqui, 30 mil pessoas estão nascendo. Isso quer dizer, irmãos, que a graça do Senhor é muito maior do que qualquer situação. Um dia também nós mas vamos deixar um grande legado. Jesus se moveu de compaixão. A viúva, a mãe do menino, ela não gritou, ela não pediu oração, ela não tinha forças nem para isso, talvez nem para crer naquele momento. Ela estava perdendo o seu único filho. Mas Jesus viu a dor daquela mulher. Olha aqui para mim: quando a sua fé acaba, a compaixão de Deus começa na tua vida. Quando você não consegue clamar, o céu se moverá em seu privilégio, em sua defesa. O céu se moverá sozinho, porque a glória do Senhor é muito maior do que qualquer necessidade. Aleluia. Jesus toca no esquife. O esquife não é um caixão fechado. O esquife é como uma maca. O caixão era usado também para transporte temporário do corpo, mas não era um caixão fechado, era como se fosse uma maca carregado por algumas pessoas. Era visível o corpo. Jesus toca no esquife e manda parar.
A lei dizia que não podia tocar em morto, que era maldição. Mas a graça do Senhor Jesus diz: eu vou tocar porque eu vou ressuscitá-lo, aleluia. E Ele libera uma palavra. Deus está liberando todos esses dias palavras sobre a tua vida. Deus está liberando palavras sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu relacionamento, sobre a tua vida espiritual. Deus tem liberado palavras. Não foi um pedido, não foi uma sugestão, foi uma ordem. E a morte obedeceu, o espírito de luto caiu, o silêncio virou o grito de vida, aleluia. A palavra liberada de Jesus, irmãos, é algo tremendo. O apóstolo Pedro era pescador, profissional, e ele pescou a noite toda e não pegou nada. Mas de manhã, Jesus se aproxima daquele barco e diz: afasta um pouquinho da margem. E depois que Pedro, que estava limpando as redes, se afastou, ficou quietinho, Jesus vira para ele e disse: agora lança a rede mais uma vez. Pedro, que era um pescador profissional, disse: Senhor, mestre, o senhor não é pescador, né? O senhor é carpinteiro. Já vi que o senhor não entende nada. Não é hora de pescar. O sol está alto. Eu pesquei na hora boa, eu pesquei a noite toda. Eu não peguei absolutamente nada. Estou endividado em casa, preciso levar recursos para minha família, preciso levar alimento em casa. Eu não peguei nada, estou aqui triste. Pedro expõe todas as técnicas que ele tinha de pescaria. Mas ele diz: mas Senhor, pela tua palavra, eu vou lançar a rede mais uma vez. Quando a sua técnica acabar, é a palavra que vai te dar vitória. Quando a sua fé estiver fraquejando, creia na palavra. Creia. Jesus libera a palavra de vida naquele momento. Deixa eu confessar algo para vocês aqui. Outro dia uma família pediu para eu ir orar por um pai que estava passando um momento difícil numa UTI em Sorocaba. E eu fui orar. Eu faço muitas visitas em hospitais. E eu coloquei todo aquele paramento, né? A touquinha, a roupa branca. Eu envolvi o meu pé, porque para entrar na UTI a gente tem que estar esterilizado. Passei pelos procedimentos com luva, levei o óleo para ungir e entrei. Falei: tomara que ele não acorde agora, porque se ele me ver desse jeito, ele vai achar que está no céu, né? Tem um anjo aqui já do meu lado. E eu olhei para a condição daquele homem, irmãos. Ele estava entubado, fios para todo lado, o marcador de batimentos cardíacos ali bem fraquinho. Eu olhei para a situação dele e eu disse: Deus, eu não creio que ele vai ser curado. Eu vou fazer uma oração de entrega. Eu vou entregar essa vida na tua mão, Senhor. Ele vai à igreja. Senhor, recebe o teu filho, ungi ele. Falei: agora eu vou ligar para a família para dizer que eu já estive aqui orando pela vida dele. E eu ia saindo da UTI, estou confessando algo aqui. Eu ia saindo da UTI, o Espírito Santo me deu um baque, me pegou ali, e eu ouvi claramente no meu coração o Espírito Santo falar: volta e ora direito. Volta e ora direito, não pela tua fé, mas porque a minha palavra, ela diz que você vai orar pelos enfermos e eu vou curar. Não tinha saído ainda, parecia Isaías, né? Quando foi falar com Ezequias, falou: volta lá e diga, Pastor Toninho, queridos, eu voltei, e eu ungi de novo aquele homem, e fiz uma oração muito sincera, de: Senhor, eu não creio, mas pela tua palavra, a minha fé não alcança, mas pela tua palavra, eu ministro cura sobre a vida deste homem. Eu peço que essa enfermidade vá embora. Eu peço que ele tenha a vida de volta. Eu peço, Senhor, que a família o receba de volta. Eu, irmãos, chorei muito naquela oração, porque eu senti que eu estava desprezando o valor da palavra de Deus. A gente acha que é técnica, a gente que acha que é a maneira, é o meu jeito, eu sei como é que eu faço. Irmãos, a nossa técnica tem um limite, mas a palavra de Deus, ela é ilimitada. Liguei para a família, avisei: olha, eu orei por ele, fiz uma oração, eu ungi ele. Agora, vamos confiar, vamos crer. 2 semanas depois,
2 semanas depois, eu estou no altar da minha igreja, pregando num domingo, e aquele homem entra pela porta da igreja, ao lado da sua família, vibrando, pulando, curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh meu Deus! E aí a gente cresce, né? Aí a gente cresce. Já comecei a pular. Senhor, é agora. Mas eu contei isso que eu estou contando para vocês. Eu contei para a minha igreja. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. A glória não é de homens. Deus honra pessoas, mas a glória pertence a Ele. Por isso, nesta noite, que representa o mês de novembro, nós vamos dar glórias a Ele, pela nossa vida e pela palavra liberada. Eu estou liberando uma palavra de vida sobre a tua vida. Eu estou liberando uma palavra de prosperidade. Vai chegar em novembro e você vai bater todas as suas metas, e você vai estar vivo, e você vai estar glorificando ao Senhor Jesus, e você vai estar debaixo dessa graça. Se você crê e toma posse, glorifica o nome do Senhor Jesus. Novembro não vai te enterrar, novembro não vai te calar, novembro não vai te parar. Aleluia! O que estava sendo levado para o túmulo, volta andando, volta falando, volta testemunhando, como você vai testemunhar do amor de Deus. Aleluia! E Jesus o entrega de volta à sua mãe. Eu quero dizer a você, receba profeticamente sobre a tua vida. Deus está te devolvendo. Deus está te devolvendo família. Deus está te devolvendo projetos. Deus está te devolvendo chamados espirituais. Deus está te devolvendo sonhos que estavam mortos. Deus está te devolvendo ministérios que estavam adormecidos. Se você crê, feche um pouquinho os teus olhos e glorifica o Senhor. E diga: Pai, eu creio na ressurreição, ó Pai, daquilo que eu tenho buscado, aquilo que estava morto, porque a tua glória está sobre a nossa vida. E eu creio que onde o Senhor está, a ressurreição e a vida também estão. Se você pode, glorifica o Senhor e diz: novembro é mês de devolução, novembro é mês de graça, de bênção, de crescimento. Esta igreja vai estar pronta, lotada, recebendo pessoas. Novembro vai ser mês de inaugurações na sua empresa. Novembro vai ser mês de comemoração na tua casa, ao redor da tua mesa. Você vai viver o que diz o salmista: você será bem-aventurado e feliz, porque vai comer do trabalho das suas próprias mãos. É mês de comemorar, é mês de vitória, de vibrar, porque o Senhor Jesus, a multidão que anda com Jesus, é uma multidão que glorifica, aleluia. É uma multidão que bendiz ao nome do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Quero fazer um ato profético com você, de liberação. Levante a mão mais uma vez, aleluia. Eu vou falar e você vai repetir comigo. Diga: eu não ando mais com a multidão da morte. Diga: eu ando com a multidão da vida. Diga: o que estava morto, Deus ressuscita. Diga: novembro não será o fim. Diga: será só o começo, aleluia. Diga assim: eu repreendo e expulso espírito de luto, espírito de desistência, espírito de morte emocional e espiritual, está repreendido. E eu libero a vida, eu libero alegria, eu libero cura. Seja curado, seja sarado, a tua família, você e a tua casa servirão ao Senhor. Declara isso em nome de Jesus. Que haja um novo fôlego, uma nova unção, uma esperança renovada, aleluia. Quando Jesus entra na cidade e na tua vida, o enterro vira culto, aleluia. O choro vira louvor e a derrota vira testemunho. Diga com fé: avante e sem parar. Oh, aleluia. Nós louvamos a Deus, queridos. Você faz parte da multidão da vida. Um dia talvez você já estava com a outra multidão. Tudo não fazia sentido para você. O céu era algo distante, a fé era algo impensado. Talvez você nem gostava muito de crente. Talvez você perseguiu
O meu pai era assim. Mas um dia, aquele que conduz a multidão da vida entrou na nossa família e tirou meu pai do bar e colocou meu pai no altar. E toda a minha família deixou de andar na multidão da morte e passou a andar na multidão da vida. Você está aqui nesta noite, representa o mês de novembro. Deus não vai esperar o mês de novembro para te abençoar, Ele vai te abençoar o ano todo, aleluia. Este será um ano de avanço, sabe? Retroceder nunca, desistir jamais. Nós caminhamos, há um processo de caminhada, e você tem que aprender no processo a glorificar o nome do Senhor. Sabe, tem gente que espera quando ele chegar no ponto, ele vai dar glória a Deus. Aquela pessoa que se prepara para escalar o Everest, ou um grande monte, e ele se prepara fisicamente, ele se prepara economicamente, ele monta a equipe, ele planeja, ele estuda, e aí ele vai realizar o seu projeto. E ele sobe, ele chega no topo do mundo, lugar mais alto do mundo. E ele crava a bandeira lá da família, ele tira uma foto, ele faz uma selfie, estou no lugar mais alto do mundo. Ele dá um grito, uhul! E vai embora. Volta, porque não tem o que fazer lá. Tem gente que ele acha que quando ele chegar lá, quando eu casar, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver meu carro, eu vou ser feliz. E Deus nos ensina, irmãos, a sermos felizes no processo. No processo. Jesus cura 10 homens com lepra. Quantos homens Jesus cura? 10. Foi a maior cura que havia de uma só vez que Jesus realizou, foram aqueles 10 homens. E eles vão, se apresentam ao sacerdote, mas só um volta. E Jesus, cobra deles gratidão. Ué, eu curei 10, cadê os outros 9? Só esse improvável aqui, samaritano que voltou. Mas me chama a atenção nesse texto, que a Bíblia diz que enquanto iam, eles foram curados. Não foi uma palavra liberada que curou imediatamente, como Jesus sempre fazia. Levanta, anda, ressuscita. A Bíblia diz que Jesus liberou a palavra e enquanto iam. Eu quero dizer a você que você tem recebido palavras liberadas aqui todo dia. E neste processo de caminhar, não pare de caminhar, porque enquanto você vai, enquanto você caminha, enquanto você está no teu trabalho, na tua família, na tua faculdade, os milagres de Deus estão acontecendo, aleluia. Enquanto iam, eles eram curados. A lepra é uma doença degenerativa, caem os dedos, cai a orelha, às vezes parte do rosto. E eu imagino aqueles 10 homens indo para a igreja, isso exigia fé, porque se eles entrassem na cidade com lepra, eles eram apedrejados. E eles creram na palavra e eles entraram, embora a gratidão não estivesse ainda no coração deles. E eu imagino na caminhada, um olhando para o outro, falou: rapaz, seus dedos estão crescendo, sua orelha está voltando, seu narizinho está crescendo de novo. Não é o Pinóquio, não, seu nariz está crescendo. Porque enquanto iam, eles foram curados. A Bíblia fala isso. Eu quero dizer a você que você não vai parar. O nosso lema é avante sem parar. Enquanto vamos, a graça do Senhor está sobre a nossa vida. Coloque-se de pé no teu lugar. Temos muitos aqui que talvez precisam de um milagre. Eu preguei sobre vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando da partida dele aos seus discípulos, lá em João 14, diz: vocês sabem para onde eu vou preparar lugar, onde eu estiver, quero levar vocês comigo, vocês sabem o caminho. E um dos seus apóstolos diz: Senhor, a gente está 3 anos com o senhor não falou ainda qual é o caminho, já jogamos no Waze aqui, a gente não achou. Do dia eu fui pregar numa igreja, o Waze é uma benção, Coloquei no Waze o endereço da igreja, vira para a direita, vira para a esquerda. De repente chegamos numa ruinha lá, o pastor Moacir dirigindo, e aí ele fala, o Waze, aquela voz, feminina, agradável, você chegou ao seu destino. Eu olhei do lado, era o cemitério. Jesus, a igreja era em frente, a igreja era do outro lado, Falei: Jesus, mas nós temos um destino, nós temos uma caminhada. E eles não sabiam, disseram: Senhor, não sabemos o caminho. Jesus, acho que Deus demonstrou até uma certa: vocês não sabem o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade,
e eu sou a vida, e ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Mestre, eu preciso de um milagre. Depois voltar com muita alegria, depois de orarmos a palavra ao seu pastor. Mas talvez você esteja como aquela mãe que estava levando o seu projeto de vida, ou aquela mulher que catava gravetos quando o profeta chegou e disse para o profeta: eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, a gente vai comer e morrer. Esse é o meu projeto de vida, vamos comer o bolo e morrer, porque não tem mais. O profeta diz assim: confia em mim, faça um bolo para mim, traga aqui. Não é para você e para o teu filho não, viu? É para mim. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, a imprensa já está lá: pastor, profeta explora a viúva pobre e o seu filhinho. Vixe, olha aqui. A gente, pastor Toninho, não teria coragem, e às vezes a gente limita o milagre. Mas o profeta falou: vá lá e faça para mim, porque ele cria o que está em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20: creia nos seus profetas e você será próspero. Creia em Deus e você estará seguro. Seu profeta está aqui, pastor Toninho, é o profeta do estado, é o meu profeta. E às vezes ele me fala coisas assim que quero duvidar, mas eu creio que ele é o meu profeta. Creia em Deus e estará seguro. Creia no seu profeta e você prosperará. O mundo quer desacreditar os profetas. O mundo, toda hora que você abre, pastor é isso, pastor aquilo, igreja não sei o que, não acredita nisso, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus. O diabo quer desacreditar os profetas, porque ele sabe que quando você acredita no seu profeta, você vai ser mais que vencedor. Deus vai se manifestar na tua vida através do profeta, porque a Bíblia diz, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Eu fiz um encerramento, pastor Toninho, a dinâmica que você fez lá na convenção. Eu peguei uma bola, entrei petecando, né, porque, com chá, peguei uma bexiga e peguei um outro com gás hélio e soltei a bola cai rápida. Soltei a bexiga cai também, mais devagar, e soltei o balão com gás hélio e ele subiu. E baseado no que eu ouvi e aprendi do meu presidente, eu disse: olha gente, o que nos motiva, o que nos derruba, o que nos sobe, não é a pressão externa, não é o que eu ouço na internet, é aquilo que está dentro de mim. A bola cai rápida porque ela está cheia, o balão sobe rápido porque ele tem um balão que sobe. Assim somos nós, irmãos. O que está dentro de nós nos motiva. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você está aqui, você está ouvindo, você está se enchendo da glória de Deus. Se você fosse um balão de gás hélio, quando soltasse, você ia subir muito. Você não vai cair. Novembro não vai ser de mês de cair, não. 2026 não vai ser ano de cair, vai ser ano de subir, porque o que te levanta é o que está dentro de você, é a glória do Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre, e eu já vou orar, e nós vamos continuar debaixo desta bênção maravilhosa, e amanhã será um grande encerramento. A glória do Senhor Jesus, aleluia. Se você precisa desse milagre, adore ao Senhor, e logo depois vamos orar sobre isso. Eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria. Não vão sepultar sua alegria, não. Não faça parte dessa multidão que quer sepultar, porque o Senhor da vida está vindo. Aleluia. Assim como Lázaro, assim como esse jovem filho desta viúva. Qual é o sonho que talvez você está pensando em sepultar? Qual é o projeto que está falindo? Qual é a porta que está fechada? Qual é o relacionamento que Deus te colocou na tua família, dos teus pais, teu marido, a tua esposa? Não, você não vai participar deste enterro, deste cortejo fúnebre. Não. Há um milagre acontecendo na tua vida, aleluia. Chama, Senhor, chama o nosso milagre para fora. Chama, Lázaro, vem para fora. Menino, levanta, anda. Oh, Senhor, os meus sonhos, os meus projetos. E muitas vezes eu penso que não vai dar, mas o Senhor já liberou a palavra. E o Senhor me trouxe aqui para liberar a palavra de ressurreição. Não desista.
Não entregue os teus sonhos. Aleluia. Porque tu és, Senhor, a própria vida. Tu és a própria vida. Aquele que ressuscita sonhos está aqui. Tu és o Filho de Deus, que viene pra vencer. Senhor, tudo em mim, já ouço sua voz, Ouvimos a me tua voz. chamando pra viver Diz, ó Pai, uma história de nós vamos viver o melhor ano da nossa vida, o melhor mês de novembro da nossa vida, o melhor tempo do Senhor, desta igreja, do nosso estado, desta nação. Nós cremos, Pai, e declaramos. Renova, Senhor, a nossa vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro agora sobre esta palavra que o Senhor libera para nós nessa noite, Pai. Que a Tua glória, Senhor, continue sobre nós. Que o Senhor continue sendo glorificado. Que haja, Senhor, vida. Que haja saúde. Que haja Tua bênção. Que haja, Senhor, cura. Se alguém, ó Deus, pensando, talvez hoje fez planos para enterrar os sonhos, para ir embora, para fugir, para se afastar do problema, porque acha, Senhor, que não há solução. O Senhor me traz aqui, Senhor, nesta noite para dizer que o Senhor da vida, está ressuscitando sonhos. Este homem, esta mulher que escreveu nesse pedido do mês de novembro, e vai consagrar este mês a Ti, dizendo: Senhor, ressuscita esse sonho, que eu pague, Senhor, os meus compromissos, que eu tenha saúde restaurada. Oh Senhor, que a Tua graça permaneça sobre cada um de nós, e nós possamos Te glorificar. Eu ministro vida, Senhor, eu ministro salvação. Haverá batismos, haverá cura, haverá alegria, porque o Senhor da alegria está conosco. Aleluia. E a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia. Nós Te glorificamos. Esses convidados, Pai, que estão aqui pela primeira vez, que a Tua graça os alcance, Senhor, que a Tua glória os alcance, e que eles também saiam daqui na convicção que o Senhor tem planos de bênção. Eu sei os pensamentos que tenho sobre Ti, são pensamentos de bênção, de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade. Por isso, Senhor, ministramos sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, sobre aqueles que estão nos acompanhando também nas suas casas, através das mídias poderosas dessa igreja. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus, e vão viver o melhor ano da sua vida, ano de avançar para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja. E você que crê, aplaude e glorifica ao Senhor. Muito obrigado. Vereador Paulo Henrique, Deus abençoe. Bom te ver, vereador, e os demais aqui da cidade. Deus abençoe. Aleluia. Quantos foram abençoados? Levanta a sua mão. Queria chamar a Marcela, Lourdes, a Sueli. Vem aqui à frente agora nesse momento. Irmãos, nossa vida é uma vida muito abençoada, sim ou não? E Deus tem nos livrado de todo mal. Só que as decisões passam na nossa mão. Quem gosta de futebol aqui? Gosta de futebol? A Fernanda é palmeirense, né? Palmeirense também. Tudo palmeirense aqui. Quem não é, está se convertendo. Tem corintiano aqui? Senhor da glória. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto tempo tem um jogo de futebol? 90 minutos. Quanto tempo um jogador de futebol fica com a bola no pé? A bola. Quanto tempo? Você sabe? Quem sabe aqui? Quem sabe? 1 minuto e 22 segundos. É o tempo médio que um jogador de 90 minutos pega a bola no pé. O resto é só correr. O resto ele só corre. Corre para lá, corre para cá, corre para cá. Mas na bola, um craque fica um pouquinho mais, mas é a média 1 minuto e 22 segundos. Ninguém vê quando ele está correndo. Só vê quando a bola chega no pé.
Aí ele é o protagonista. E em outubro nós teremos a bola no pé. Em outubro a bola vai estar no nosso pé, porque é ali que a gente decide o destino de uma nação. E às vezes a gente chuta para fora, às vezes a gente fica impedido, às vezes a gente não correu para chegar, e depois perdemos algumas oportunidades. E hoje eu gostaria que pegasse a bandeira, por gentileza, pastor Caio. Dá para o pastor Jefferson a bandeira do Brasil. Para a pastora Lourdes e a pastora Sueli a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sirvo a Deus na Igreja do Evangelho Quadrangular. Tenho orgulho de ser quadrangular. Você pode dar um glória a Deus por isso? E a bandeira de São Paulo para a pastora Marcela, que ela está representando aqui o pastor Lucas. E é uma canção, Eliel, que diz assim, ó: Deus sara esta nação. E eu gostaria que você levantasse as suas mãos para os céus assim. Isso é um ato profético, irmãos. Isso aqui é de ontem, a gente já fez ontem aqui. Mas hoje, com a presença do jogador, está o jogador. Tem 513 igual ele. E a bola vai no pé. E a gente tem que saber o que a gente vai fazer com ela. Então, com suas mãos levantadas aos céus, canta esse pedaço dessa canção que diz assim: Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, as bandeiras que representam a nossa pátria e a nossa terra. A bandeira do Brasil representa a nossa pátria de nação. A bandeira do estado de São Paulo representa a nossa pátria de terra, de propriedade, de posse, aonde nós estamos. E a bandeira quadrangular, Deus, que um dia a nossa fundadora disse assim, que o sol não ia se pôr sobre ela, representa um povo de fé, um povo que acredita, um povo que confia, um povo, Deus, como disse o nosso querido pastor, que chega no hospital e vê o caos, mas lá no caos ele diz assim: Senhor, recolhe, mas o Espírito Santo, que é a vida, diz assim: volta lá e profetiza, porque pode reviver os ossos secos. E os profetas profetizou, e os ossos secos se transformaram no exército. Então nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos o estado de São Paulo, e nós abençoamos a Igreja do Evangelho Quadrangular, para que a vida, Deus, na caravana da morte, porque todo dia há um embate entre morte e vida, entre ter ou não ter, entre ser ou não, mas o Senhor é fiel, e a tua mão poderosa tem salvado e tem abençoado esta nação, que é o celeiro de missionários em todo o mundo. Então nós dizemos forte: Deus sara esta nação. Cante. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Ó Deus, com o seu poder, amém. E se você pode, agora você vai aplaudir forte o nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Jefferson, obrigado, Sueli. Aleluia.
Marcela e Lourdes, continue comigo que a gente vai fazer o encerramento. Quantos foram abençoados no nome do Cordeiro de Deus? Nós estamos vencendo. Vou falar baixo, irmão. Sem chuva. Deus vai segurar a chuva para nós hoje de novo, até você chegar na sua casa, da glória a Deus. E amanhã é outro dia. E se chover amanhã, pastor? A gente já está no encerramento mesmo, e a gente se molha todo em nome de Jesus Cristo. Irmãos, deixa eu falar com você. Pega o seu mês de novembro aí, fazendo um favor. Seu mês de novembro, parabéns, Jefferson, que palavra poderosa, palavra abençoada. Pega o seu mês de novembro aí, fazendo um favor, com muito amor. Destaca aí do seu papel, que coisa linda. E com este papel na mão agora, graças a Deus, eu vou pedir que a pastora Lourdes consagre o mês para nós, depois a pastora Marcela vai fazer o checklist. Louvado seja Deus. Podemos orar? Levante o seu pedido ao Senhor, apresente. Querido Espírito Santo de Deus, nós queremos nesta noite, essa noite tão especial, tão propícia, que é uma quarta do milagre, e nós estamos na tenda do milagre, e nós estamos aqui consagrando ao Senhor pela fé o nosso mês de novembro, e na luz da palavra profética que nos foi liberada, nós consagramos o nosso mês. Senhor, que o mês de novembro seja o mês de coisas excelentes, extraordinárias, para a glória do Teu nome. Que lá em novembro nós possamos lembrar desta noite, onde a Tua palavra veio dizendo que o confronto é grande, mas a vitória é maior. Então nós consagramos e deixamos diante de Ti, para vivermos as maravilhas. Nos abençoe, no nome de Jesus. Você que crê diz amém por isso. Glória a Deus. É tempo de vitória na sua vida, porque nesta noite nós estamos acabando de consagrar novembro. Você pode fazer barulho aí, igreja? Marcela.